gente precisa, sempre que a gente entra nesse... Pô, mas o Gerson vai sair? Vai, o Gerson vai sair. Pode sair, não tem O Gerson vai causa. sair. O Gerson não é intocável, nem fundamental, nem nada. E o nesse campo time. do Gerson não está se pagando. Então, E eu acho que o Gerson briga com o De La Cruz por posição. Tem toda a condição. Mas tem toda a condição. Acho que é uma senhora contratação, se o Flamengo fechar. É um baita reforço, é mais um baita reforço. Tem, o De La Cruz joga titular. E pode jogar de volante, pode jogar de armador, não sei o que e tal. O Arrascaeta é opção, é reserva. Léo Ortiz. O Flamengo está de olho no Léo Ortiz. Quem é a zaga do Flamengo hoje? É o Léo Pereira, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Certo? Aí você tem o Davi Luiz. muito limitado e abaixo do que é o elenco para mim. Oi? A zaga é abaixo do que é o elenco para mim. Então, o Léo Ortiz da BC Plus? Plus a mais, né, diria Como diria o outro? Rodrigo O Bueno. Bragantino quer Dia que 35 você me milhões. apresentar qual é o... Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui, galera, o debate do F90 da ESPN Brasil falando sobre De La Cruz e Léo Ortiz no Mengão. Quem sairia para a entrada de De La Cruz e também de Léo Ortiz? Tá muito bacana o vídeo, assista até o final. Então já chega deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, marca todas para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Tudo sobre o mercado da bola do Mengão. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Cara, olha isso. Voltando com o mercado rubro-negro. Agora é Gabigol, então, é isso? Não. Não? Não. Ah, Não tem Gabigol ai. hoje no programa. Esse é bom, hein? Tem De La Cruz. esse é jogador de bola, hein? Ah, tá. Esse Não é tem- jogador de bola. Então, já que você tá empolgadão com o De La Cruz, porque o River falou, não tem negócio tal, não sei o quê, mas se o Flamengo for lá e pagar a multa, acabou, não tem conversa. Pagou a multa, levou. Não Isso tem em essa qualquer no lugar do futebol. mundo, em qualquer clube, né? É isso, pagou a multa, Deixa o levou. jogador queira. Não, pagar uma você resolve. esse 80 problema. milhões de reais essa multa. Mas eu te pergunto, o De La Cruz viria e vestiria a camisa de titular do Flamengo, é isso? Hoje, olha, é que o De La Cruz é um jogador muito versátil, né? Um técnico, não precisa nem ser tão muito inteligente, acha um lugar para ele. Ele joga centralizado, pode jogar aberto, marcando mais adiantado. Quer dizer, no time do Flamengo ele seria, como gosta de dizer o Pedro, o Ivo Almeida, o que é ser titular? Né? Não é? Eu gosto que eu Ontem eu provoquei até a falei pra ele, ser titular é o cara que Entrou na começa o cabeça jogo. dele, hein? Você entrou na né? mente dele. Pelo menos é o que eu falei pro meu filho. Filho, o titular é o cara que começa o jogo, né? Foi o que meu pai me ensinou, eu passei pro meu filho. Mas tá bom. Então, Deus do chega céu. pra ser titular, pra mim, chegaria. Programa de rancores. Esse programa é? tem rancores. Não, porque a gente vai guardando, né, igual, o que os companheiros vão percebo. falando, assim, e tal, e a gente solta na hora do... Oportuna. Oportuno, Ele entendeu? guarda, cara, ele anota, ele guarda. Primeiro assim, e o De solta. La Cruz já é um namoro com o Flamengo há muito tempo, com o futebol brasileiro há muito tempo, vários clubes aqui estão, então eu acho que seria um grande reforço e acho que o Tite ganharia um tremendo de um jogador. Que golaço de Esse é o falta. jogador que chega pro Flamengo. Isso pra é ser jogador que titular. chega para ser titular. Então, peraí, quem sai? Ou como Hoje? é que fica o Thiago esquema? Maia. Aí se ele chega, deve chegar, Pra mim, deve ser o time. Pulgar, De La Cruz e Pulgar e De Arrascaeta. La Cruz. Eu ia O falar Gar isso. De La Cruz, Arrascaeta. Meio campo gringo, hein? Que legal, eu gostei disso aí, hein? Ó. O Gabi De La Cruz e Arrascaeta. A ver como o Tite vai montar suas beiradas. Então, esse é o ponto. proteção. Você tirou o Gerson do time, é isso? Ué, Não, o tô Gerson fez perguntando nos só. últimos jogos. Você viu a atuação do Gerson contra o São Paulo na última rodada? Vi. A gente tá em 2024, entrando em 2024. Não dá pra ficar... Não, porque o Gerson, o Coringa, o Vapo... Serviços prestados, bom jogador. Quando quer, em forma e com vontade, excelente. Mas me parece que o De La Cruz tem um pouquinho mais de vontade, Cara, acho que eu perna. lembro no jogo e River e disposição. Cruzeiro Pra no te entregar com Mineirão, um que o pouco De La mais de Cruz jogou de constância. bola. O River Você eliminou pode o elencar Cruzeiro uma na série Libertadores. de jogos que o De La Nossa, Cruz como ele já jogo. jogou. Ele arrebentou com aquele jogo, cara. Eu acho que a gente precisa, eu acho que o Tite tem até tamanho, disposição e vontade para fazer isso. A gente precisa, sempre que a gente entra nesse... Pô, mas o Gerson vai sair? Vai, o Gerson vai sair. Pode sair, não O tem Gerson causa. vai sair. O Gerson não é intocável, nem fundamental, nem nada E o nesse campo time. do Gerson não está se pagando. Então, assim, 2024, mas o alguns Gerson- momentos é sim, que, mas é no que eu geral... entendo o debate, porque 23. tem muita essa coisa na memória dos grandes campeões, do grande... O Gerson vai sair, tem que sair. Sai o Rodrigo Caio, sai o Mari, sai o Rafinha, E é uma sai o forma Arão, até- sai o Felipe Luiz. E é uma forma Já até, Everton Pedro, Ribeiro começou a sair, Bruno Henrique não era titular com o Tite, Gabigol saiu, Gerson vai sair e tá tudo bem, a vida E é vai uma- seguir. e é Porque uma tá chegando o forma De La de- Cruz, não tá chegando o Pedro Ivo. E é uma forma de colocar Ah, pressão. se E é chegasse uma o forma... Pedro Ivo, hein? Sim, mas é uma forma Batedor de pênalti. Mas é uma forma de Ah, colocar... bom. É uma forma de colocar pressão em cima desses caras. De concorrência. Você fala do Gerson. Quem concorria com o Gerson?
Porque o Gerson foi colocado por méritos no passado, pelo que ele fez, como o cara que vai ser a solução, que é o Coringa, que faz tudo. E ele e tal. ensaiou bons momentos esse ano, mas sempre ficava ali. Ele teve bons jogos, mas ele não teve uma regularidade. Ele não conseguiu manter uma regularidade. Talvez pelas trocas constantes de treinadores, aí você não tem uma referência de posicionamento, você tem que mudar o tempo todo. O Gerson com o São Paulo só faltou jogar no gol. Né? Então fica um pouco complicado. Agora, ele tem que ter concorrência. Você não pode deixar um jogador como esse tranquilo, sozinho, achando que ele vai jogar só quando ele... não, hoje eu jogo, beleza. Não, você tem que colocar concorrência em cima dele. Tem que colocar a gente... Vem cá, se você não jogar, meu filho, tá aqui, o cara chega para ser titular. Então essa é a minha dúvida. Isso é o que eu acho que é interessante. E o Tite deve promover isso. Porque a gente está falando de um Flamengo, espero, com outro ambiente, com outro nível de competitividade. Já tem outro ambiente, né? Acho que já está se criando esse vamos outro entender ambiente. direito. Um De La Cruz que não chega com a mentalidade de 2023, 2022. Então, porque o time com mais competitividade interna, por posição, até porque a partir do momento que você tem uma grande quantidade de jogadores de nível muito alto, você precisa que isso seja feito do jeito saudável dentro do grupo de atletas, né? Não adianta... Porque vai ter uma coisa muito óbvia. Vai ter jogo da Libertadores mata-mata. Todo mundo quer jogar. Sim. Né? Vai ter o jogo, respeitosamente, contra o Cuiabá, Campeonato Brasileiro. E não joga esse jogo para... quem não joga esse jogo, joga o jogo da Libertadores. O jogador fica com essa coisa, os principais jogos estão aqui. E aí precisa ter uma discussão. E aí eu tenho que olhar para o potencial do jogador, não só para o que aconteceu no último ano. E eu acho que o Gerson briga com o De La Cruz por posição. Tem toda a condição. Mas tem toda a condição. Acho que é uma senhora contratação, se o Flamengo fechar. É um baita reforço, é mais um baita reforço do Flamengo, um jogador que pode atuar para mim, inclusive até no lugar do Arrascaeta. Eu ia te falar isso. Eu queria levantar esse mais tema. Com o Arrascaeta, também é construção. Eles são amigos parceiros, né? Pra mim ele faz duas com situação, excelência, hein? Oi? Pra mim ele faz duas com excelência. É. Então, ele faz... Porque vamos imaginar, Deus o livre, né? Mas o Arrascaeta se lesiona, acontece com o Pode Arrascaeta e acontecer, tal, ou um tempo não dá para fora jogar e todas as tal. partidas da Você tem o De temporada. La Cruz ali para fazer a função, e eu acho que muito bem mesmo. Então, porque aí você tem um volante que joga mais adiantado, um meia que marca mais, estou falando do De La Cruz. O Gerson também faz isso, com o Pulgar ali, você dá uma sustentação legal. Então, eu acho que ele agrega muito ao elenco. A minha única questão, e eu acho isso muito positivo, e eu acredito que o Tite é um cara que muda o que ele pensa constantemente, o Tite é um cara muito da repetição da equipe. E de algum jeito vai continuar sendo. Só que o elenco do Flamengo vai exigir do técnico mais mudanças do que ele jamais fez na vida dele como treinador. E eu acho que ele gosta do desafio e vai saber usar. Baita jogador, né? Não, é bom jogador, mas eu acho que para esse elenco precisa colocar concorrência. Você não pode deixar gente com cadeira cativa. Essa cadeira cativa ela já deixou de existir. Todo o período pós-Jorge Jesus mostra isso. Sim, já deixou de existir. Você não pode mais jogar só com o nome. Porque foi provado, o Flamengo esse ano provou que só com o nome e com a camisa não ganha. Porque em 2019 fizeram isso, foram sensacionais e tal. Quantos títulos o Flamengo ganhou esse ano? Nenhum. Então não adianta, o Arrasca. Muitos, hein? Sim, o Arrasca, tem o Gerson, tem isso, tem aquilo, tem o Gabigol, tem o Pedro, tem... Quantos ganharam? Porque se você for analisar, não, tecnicamente é bom. Então se fosse só a técnica, o time do Flamengo entrava e ganhava todos os títulos, mesmo sem treinador, né? Mesmo sem... Porque o próprio treinador São Paulo ele falou, não, eu coloquei os 3 jogadores ali porque eles já se conhecem, a memória e tal, mas esqueceu que colocou quase 3 volantes para fazer essa bola chegar para os atacantes. E não funciona, o futebol não funciona dessa forma. Infelizmente hoje, existem várias coisas que mudaram, mas para o melhor, outras para pior, né? Porque eu acho que o futebol mudou, mas não, né? Tem coisas que eu particularmente não gosto, que eu acho que a gente perdeu um pouquinho da nossa essência. Eu gostaria de ter um pouco mais da nossa essência do futebol brasileiro. E hoje em dia você não consegue mais jogar assim. Você tem que ter essa competitividade o tempo todo, seja ela na parte física, na parte técnica, hoje principalmente na parte emocional, porque o emocional hoje ganha jogos que você muitas vezes não ganharia. E aí eu vou dar o exemplo do Botafogo. O Botafogo hoje mostra que o emocional é muito importante. É que esse é o ponto mais fraco do De La Cruz, né? Então Ele perde a cabeça algumas vezes, comete algumas faltas tolas, toma muitos cartões. Então, esse é um... não um problema, mas é o ponto mais vulnerável. Por isso eu acho que vai ser interessante isso. Eu acho que o Tite tem um desafio enorme pela frente.
Porque o Bubu falou uma coisa e eu lembro muito do Jorge Jesus. O Bubu relembrou aqui um dia. O Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, nunca me esqueço disso. Ele falou assim, olha, eu sei que no Flamengo não basta só vencer, a gente tem que jogar bonito, né? Jogar bem. O Tite sabe disso. Nós vimos recentemente aqui uma fã de esporte mandando, senhor Tite, só 1-0 e tal. A torcida do Flamengo não vai aceitar o tempo todo ganhar de 1-0 como tem time para muito mais. Como o Tite jogava com o Corinthians. São elencos diferentes, torcidas diferentes, culturas de futebol, né, diferente. A forma de jogar do Corinthians, a identificação com a torcida, com a forma de jogar do Flamengo, a identificação da torcida. Então, é um desafio enorme pela frente com o Tite, porque o Tite no Corinthians tinha um elenco limitado. Então, dizer assim. eu acho que a primeira Flamengo, versão não. do Tite do Corinthians era essa. A segunda versão de 2015 é um time que jogava mais. Sim. Ali é a E que é terceira mais vez que o emblemático. Tite foi demitido pelo Corinthians na primeira passagem. 2005, né? Sim. 4-5. Com o time ali mais técnico, eu acho que o time jogou bola. E quando você vê o que o Tite fez na seleção brasileira, a ideia era jogar ainda mais do que jogou no Corinthians. Então, eu não imagino o Tite sequer cogitando o time jogar por resultado de segurança 1-0. Deixa eu perguntar para o outra coisa. Birner aqui. Vai ter que trabalhar isso. Né? Você gosta do Marcelo Bielsa? Eu o contrataria para mandar em todas as categorias de base do meu clube. Então, Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, que está muito bem nas eliminatórias. No time dele, o Arrascaeta é reserva. O De La Cruz é titular. Jogo que o Uruguai ganha do Brasil, o De La Cruz é o armador. Joga o Pelistri pela beirada, o Davi Nunes na Isso tem frente. tudo a ver com a pressão na saída de O bola. Arrascaeta ficou no banco o tempo inteiro. Tem tudo a ver com a pressão essa na saída de pergunta bola. assim, De La Cruz chega no Acho que o Flamengo Tite para ser ganha titular. armas. Na seleção deles, o titular é o De La Cruz, o Arrascaeta é reserva. E, inclusive, o De La Cruz já jogou de volante pela esquerda, armador. É bom frisar também. Qual era o momento físico do Arrascaeta nessa disputa e qual era a proposta dos adversários do Uruguai. Então, assim, só o Marcelo Bielsa, que é um cara que é muito respeitado, muita gente adora, tal, por vários fatores. A gente não virar e falar, o Bielsa é inteligente, o Tite é burro porque botou o Arrascaeta. Pro Bielsa e no Uruguai que tá bem, o De La Cruz joga titular. E pode jogar de volante, pode jogar de armador, não sei o que e tal. O Arrascaeta é opção, é reserva. E às vezes nem entra. O Arrascaeta na seleção uruguaia, só para contextualizar, ele tem uma Copa convivendo com lesão, que ele deveria ter voltado da Copa, ter feito uma intervenção, não fez. E custou ao Flamengo ele tem 2 períodos, pelo menos 40 dias afastado do Flamengo, e isso o custa na seleção uruguaia. E na seleção uruguaia, ele é convocado muito mais pelo histórico, pelo respeito pelo espaço no grupo, do que exatamente para ser um cara que estava brigando em igualdade de condições com o De La Cruz. E também tem a questão, para mim, que é fundamental. E aí, quando você lembra, Birner, da pressão na saída, da pegada na saída que ele vai te entregar hoje, eu acho que aí está longe de ser um problema de dúvida para o Tite. Eu quero pressionar. Eu descanso o Arrascaeta, eu deixo ele solto, ou eu vou ter o Arrascaeta como um cara, por exemplo, que muitas vezes fizeram com o Renato no Corinthians. Iguala ele, que já foi feito no Flamengo, iguala ele na primeira linha, traz um cara para pressionar, ou tem outro cara de mais pegada e deixa o De La Cruz um pouco mais solto. Eu acho que você ganha opção. E um time que a gente sempre bate na tecla, melhor elenco, mais festejado, mais caro, melhor treinador, você precisa ter opção. Agora, é o que eu falo, vai ser cobrado por isso. Vai. Agora, você recebeu um De La ganhar, Cruz numa janela de final de ano? Léo Ortiz. O Flamengo está de olho no Léo Ortiz. Quem é a zaga do Flamengo hoje? É o Léo Pereira, Fabrício Bruno. Certo? Aí você tem o Davi Luiz. Muito limitado e abaixo do que é o elenco para mim. Oi? A zaga é abaixo do que é o elenco para mim. Então, o Léo Ortiz da BC Plus? Plus a mais, né, diria. Como diria o outro? Rodrigo O Bueno. Bragantino quer 35 milhões. Qual é o plus a Você menos, jogou eu com posso o pai fazer dele aqui no O Flamengo? Flamengo chegou a salão? 27, 28. Não? Jogava muito, né? É o Ortiz. Craque, né? Ortiz é um dos maiores jogadores de futsal da história do mundo. Jogava Léo demais. Ortiz é muito bom jogador. Pivô da Enxuta, Perdigão. Não sei se ele jogou na Perdigão, mas na Enxuta eu sei que ele jogou. Mas como joga o Léo Ortiz? Jogava demais. Qual é a perna do Léo Ortiz? Direita, Qual é a perna do Léo Pereira? esquerda, como diria. Em tese... E dentro de um recorte, em tese, dentro você tem esses dois... essa linha, né? Saída de Mas bola. você tira o Fabrício Bruno? Construção. Saída qualificada. Você pode jogar que com a é? defesa O Léo é saída, também, o Fabrício é força, velocidade. O Ortiz com o Pereira, né? Que é Léo e Léo. Acho que perde um pouco de combate. Num meio de campo que você já está desenhando de mais qualidade do que combate, de mais Dá criação. pra marcar mais alto, tem recuperação mais rápida, né? Exato. Começa a desenhar uma ideia de jogo, né? E aí é pedido do Tite. ficar com a bola Agora, no pé, né? qualidade, É Léo isso. Ortiz, qual clube da Série A que não gostaria? Ele é bom jogador. Bom jogador. Bom, Facilidade que eu ele acho que tem é pra só a sair característica.
E aí você já começa a ver o que o Tite está pensando no time dele. É, Ele boa tá pedindo o cara de beirada, ele tá pedindo De La Cruz, ele quer o Ortiz, o Fausto. Então, subir e bola no pé. Cara com a bola nos pés. Olha, vamos montar aqui de cabeça então. Rossi, aí seria uma dupla de zaga com Léo Pereira e Léo Ortiz, se o Léo Ortiz Hoje- vier e hoje tal, sim, o Flamengo acho tem que que subir a Hoje proposta, sim. né? Você vê que o O Fabrício, Ayrton Lucas, um lado. E aí, do outro lado, você precisa resolver urgentemente. Fabrício Você precisa Bruno resolver. fez um bom Como é que ano, é? hein? Você precisa resolver urgentemente seu lateral direito. Exatamente. É a parte Fabrício. mais sensível Porque para mim ali do você mercado tem do Flamengo. Varela. Você tem um monte e não ali tem nenhum. Penharol tem tá querendo Wesley. Varela. Oi? Penharol tá querendo Varela. Capaz do Flamengo levar no aeroporto. É uma coisa que Exatamente. uma coisa que o Tite... Essa parte, pra mim, por enquanto, claro que... Porque vai dizer sem bola, vai dizer com bola de apoio, vai dizer Então. de ajuste de recomposição. Claro que a de quem gente faz está falando por ali. ainda de suposições. O corredor Flamengo ainda direito não do contratou o Tite. Léo Ortiz, o Flamengo ainda Qual não foi? contratou o De La Cruz, mas Ô, pode Vitor, pintar. qual foi um jogo recente que o Tite troca o corredor lateral, o corredor direito inteiro no intervalo? Foi contra o... Galo? Não, Bragantino. Bragantino? Bragantino. Bragantino. Isso Bragantino. pra mim Ele é, coloca o uma Bruno do parte lado direito. sensível de um É 1 a elenco 0. muito forte. Exatamente. Eu acho que o ponto ali aí você tem Pulgar, a gente define aqui, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, pelo Tite, pelo menos o Cebolinha e Luiz Araújo, e Pedro. Eu só Eu acho acho que uma coisa. Cebolinha, Pedro e alguém que eles estão vendo Eu no acho que mercado. para o futebol brasileiro dar um passo a mais, taticamente, tá na hora de um time, por exemplo, como o Flamengo, que tem um perfil lateral esquerdo que avança muito, meio campo que joga tal, começar a usar os zagueiros de laterais. É uma coisa que se faz fora, desde que o zagueiro tenha capacidade de construção e alguma velocidade. Porque vai ficar jogando, quer avança muito da direita, tem um cara muito técnico de ambos os Eu lados. acho que é tempo. É técnico para ter passe, para ter recomposição, mas não precisa Eu chegar acho, na linha de fundo. eu acho que é tempo. O Tite desenhou isso com o Marquinhos, com o Militão. É Ele isso. desenhou Militão com o jogou no Danilo Brasil. zagueiro. O Flamengo, Eu acho que é o time do tempo. Flamengo pede Ele isso. só teve um molde ali. No São Paulo. O time do Flamengo pede Nota aí isso. o O Breno jogou com o Muricy de lateral. Sim. Já, temos casos. O Militão começou no Eu lateral. sei de dois zagueiro. casos do São Paulo, vocês podem citar de arquivo outro. São Paulo. Um quadro no A gente programa. tá falando dessa dupla de zaga, mas olha, eu vou fazer uma menção aí. O Fabrício Bruno jogou bem esse ano, hein? É isso que eu tô falando. Mas eu Por acho isso ele que eu falei, abaixo você tira o Fabrício Bruno? foi uma das referências do Flamengo. Fabrício Dos Bruno, para poucos mim, que- é uma boa dos companhia. poucos que Eu acho ele uma referência de um Flamengo que teve um ano ruim. Num Flamengo que entregue minimamente Foi o que muito se exigido, espera, né? que se espera, eu acho que o Fabrício Bruno tem vulnerabilidade. Eu acho ele uma boa peça de elenco se você tiver um Léo Pereira e um Léo Ortiz. Eu não acho que ele é um cara de primeira hora de um time alto. aí eu vou fazer um contraponto. Claro. Pedro. No Por exemplo, pique, vai pro break. esse Flamengo, Acabando, ele hein? ficou vulnerável em vários momentos e eles conseguiu se sobressair. Você imagina o Flamengo com a bola nos pés e ele não tendo essa vulnerabilidade, ele não sendo exposto da maneira como ele foi. Qual é o desenho de jogo do Tite prioritariamente? Bola Porque no pé. ele é bom jogador, Ele- meu. Quantas e quantas vezes ele fazia Combate. virada de jogo, combate, velocidade. Combate, Eu velocidade. acho ele bom E jogador. ainda assim, vulnerável em algum momento. Não acho ele um zagueiro para você virar e falar: esse cara é titular absoluto do Flamengo. Eu acho que você pode falar que ele teve bons momentos na temporada. E é impossível discordar, porque ele teve. Agora, acho que ele é um bom nome de elenco para o Flamengo. Porque quando a gente fala de Flamengo, é diferente de um patamar de desenho de elenco do Corinthians, uma renovação, de um Vasco querendo montar time, de um Fluminense que vai pegar peças. O Fabrício, para mim, é um cara de elenco para o Flamengo que quer reforçar sua zaga. O que me chama a atenção. Break, hein, break. Por que o Bragantino, a gente fala assim, né? Ah, ele é uma ponte pro futebol europeu, né? Não só pros times da Red Bull, né? Léo Ortiz, pra mim, é um jogador que podia jogar em muito clube da Europa. E o Bragantino quase tá negociando quase todos os seus jogadores com um pouco mais de idade pro mercado nacional, o Arthur. Break rapidinho na... Muito bem, galera. Depois deste debate do F90 da ESPN Brasil, vou trazer aqui para você atualizado como que estão as negociações entre Léo Ortiz, De La Cruz, Flamengo, Bragantino, River Plate. Como que estão? Ó, então é o seguinte, hein? Tá na tela para vocês. Decidido a pagar a multa de De La Cruz, Flamengo trata ajustes finais com o próprio jogador, por segurança para notificar o River Plate. Então é o seguinte, não mudou nada de ontem para hoje, cara. Não foi atualizado nada. Foi atualizado há um dia. Pode ver aqui, ó, né? O Flamengo vai pagar aí a multa de 16 milhões de dólares à vista para ter o De La Cruz. Tá aqui, galera. Tá na página do Flamengo no site do GE, né? Vamos ver aqui, ó. O Flamengo retomou as tratativas com o Uruguai no final de outubro. A concorrência de clubes do Oriente Médio, por sua vez, fez com que novas condições fossem colocadas na mesa.
O Flamengo entende que não tem motivos para fazer cabo de guerra com propostas que venham de mercados alternativos com maior poderio financeiro. De La Cruz sabe das condições e do que o rubro-negro está disposto a pagar. Tá aí, então a matéria lá no GE para vocês. Temos aqui também, diante de impasse, Léo Ortiz entra em ação e manifesta ao Bragantino o desejo de acerto com o Flamengo. A primeira proposta do Flamengo foi de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, mas a resposta do Bragantino surpreendeu com a pedida acima. Eles pediram 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais, tá? Tá aí, pessoal, continua tudo igual. Léo Ortiz e De La Cruz estão naquele processo de negociações, mas eu acredito que vai dar certo, cara. Os dois querem jogar no Flamengo e isso é muito bom, isso ajuda bastante na hora das negociações, certo? Muito obrigado a todos vocês. Quero pedir carecidamente, deixa o like, se inscreva e ative o sininho, marca todas para você não perder nenhum vídeo atualizado de mercado da bola do Mengão, tá bom, galera? Tudo que a imprensa fala do nosso Flamengo, eu trago aqui para vocês as matérias e os cortes. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!